Saudações a todos. Hoje estamos juntos para refletirmos sobre dores e prazeres da alma. As dores e os prazeres da alma são as nossas emoções. E neste momento de grandes conturbações que estamos todos a passar, estas dores estão exacerbadas, e isto é um convite para que nos debrucemos um pouco mais sobre este nosso corpo emocional. E é isso que vamos fazer agora juntos. Gostava que, durante o percurso, o itinerário que vamos percorrer, que prestem atenção aos livros que foram usados, dos quais foram extraídas algumas ideias mais pertinentes para retermos, mas que são ferramentas extraordinárias para que possamos todos usar nestes novos tempos que estamos em plena vivência. Vamos começar então falando sobre as dores da alma, que são aquelas áreas da nossa vida que nos perturbam muitas vezes terrivelmente. As dores são como que um indicador de que algo não está muito bem e ajuda-nos a procurar a estar bem. Essas dores funcionam um pouco como a febre no corpo biológico, só que no nosso corpo espiritual, dando-nos então diretrizes para mudarmos de direção. Vamos então verificar que não passam de fases naturais da nossa evolução. São as nossas educadoras, lá está, vão-nos dizendo que rumo tomar. Impulsionam-nos à nossa evolução e vão-nos dando experiência conforme vamos rumando por este itinerário. A dor, então, faz do processo de crescimento do espírito, impulsionando-nos a superar-nos a nós mesmos. Há uma evolução também na própria palavra. Antigamente associava-se muito as dores da alma, portanto, esses sofrimentos e ao que estava envolvido, a pecado, mas na realidade nós pecamos quando erramos o alvo, quando estamos fora do nosso curso, por imaturidade ou por ignorância. Saímos da nossa rota. E o contributo das novas teorias psicológicas e da psicologia espírita apontam esses pecados tradicionais e ainda hoje muito presentes, não é? Nas nossas mentes, como desajustes emocionais, neuroses, desequilíbrios íntimos que mais precisam é de ser compreendidos do que apontados com dureza. Então, os pecadores, por assim dizer, precisam de apoio, autoanálise, reparação, tratamento, porque isso é muito mais eficaz do que sofrer condenação, repressão e castigos. Vamos ver então algumas dessas dores que hoje, mais do que nunca, com a nossa pandemia mundial, todos sofremos. Sofremos de insegurança, de medo, de lamentação e vitimização. Muitas vezes não aproveitamos por vezes os momentos em que tivemos e temos ainda que estar recatados para olharmos um pouco mais sobre nós e aproveitarmos para nos refazermos, para nos recriarmos, para nos reinventarmos. Uma dessas dores que faz sofrer tanto é a avareza e o egoísmo. A avareza é a maneira de lidar com as posses, com o dinheiro, mas também com a vida em geral. Uma pessoa que tem muitos conhecimentos, mas que não os partilha, não os distribui, e pronto, muitas outras facetas de que nós entendemos como serem nossas, não os partilharmos. Isso é avareza, não só na questão financeira. É uma postura egoísta e muito egocêntrica. Como é que eu me relaciono com o dinheiro?
com os bens materiais e com a vida em geral. Como? Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, ajuda-nos a refletir sobre a maneira como lidamos com estes aspectos. Como seres sociais, temos responsabilidades num contexto social. E não nos esqueçamos que a primeira célula social é a família, a própria família, que nós muitas vezes esquecemos que é o nosso primeiro núcleo social. E ali, como educadores, se formos pais, como irmãos, como filhos, temos os nossos deveres, não é? Então, Joana de Ângeles diz-nos que basta um instrumento não estar afinado para todo um concerto desafinar. Ora, nós vemos muito isso hoje nos tempos atuais, com esta pandemia, as coisas que têm ocorrido em alguns lares, infelizmente. O que significa então que cada um de nós é corresponsável por tudo o que acontece neste grande concerto da vida. E se não podemos mudar o mundo, como muitas vezes queremos, temos a obrigação de mudar-nos a nós próprios. E isso é o nosso dever. A solidariedade não pode ser ignorada, então, sob pena de graves efeitos perturbadores. A lei básica do universo é a cooperação e a partilha. Temos aqui o livro Amor como Solução, que é um livro extraordinário de Joana de Ângeles, muito fácil de leitura e que tem, de facto, importantíssimas mensagens e explicações para muitas problemáticas que sofremos todos. Haroldo Dutra Dias diz-nos que a única forma de se poder ser verdadeiramente feliz é desenvolver a nossa capacidade de compartilhar. E não nos esqueçamos que compartilhar é tudo. Pode ser um doce, pode ser um passeio, pode ser um momento de prazer, pode ser um sentimento íntimo com alguém em quem confiamos. Tudo isso é partilha e tudo isso nos faz abrir o coração. E quando abrimos o coração, estamos nessa postura, ligados e conectados com a força superior e ao todo, que é o que nos traz equilíbrio e saúde. Este é o grande desafio no mundo de regeneração para o qual caminhamos a passos muito largos. Outro problema que enfrentamos nas nossas dores é a raiva e a ira. Qual é a diferença de raiva e ira para ódio? Ora bom, a raiva é uma emoção rápida, que acontece naturalmente, faz parte de todos nós, como o medo, mas o ódio já é uma raiva muito trabalhada, muito guardada, prolongada, e portanto é bom nós termos cuidado em moderar essa raiva, contando até 10, não é? Medindo as consequências do que estamos a expor, e por outro lado, ela não vai nunca chegar a esse ódio que depois traz tantas complicações complexas de podermos lidar. A raiva, então, é uma legítima reação da alma ao seu ferimento. Exterioriza-se inesperadamente em face a qualquer conflito sob a forma de agressividade. Consegue tutelar a razão e o discernimento, produzindo danos emocionais. Um estado emocional contido durante muito tempo, acumulado, leva, então, a um grande prejuízo de saúde mental e emocional. É o tal ódio, não é? Todos temos raiva. A raiva é uma emoção básica do ser humano e o grande desafio é saber expressá-la. Portanto, muitos de nós confinados tantos dias, meses, nas nossas casas, sem conviver, tivemos um corte radical com o nosso dia-a-dia, não é? Estamos com um pavio curto, como nós costumamos dizer, por cansaço, porque a paciência também tem que ser exercitada, não é? Mas então, muitas das vezes surge-nos a raiva, num momento em que estamos exaustos, em que a gotinha transborda do copo cheio. Cá está o nosso desafio neste tempo. É saber expressá-la. Vamos falar sobre o que sentimos, racionalizar um pouco sobre essa emoção e assim
evitamos grandes dissabores. Então, vamos ver aqui que a raiva como emoção negativa, não é? É retida sob a forma de mágoa, ressentimento, mas também pode ser positiva se a canalizarmos, então, sim, para novas atitudes e comportamentos, canalizada para a área social, do trabalho, não é? Provocando revoluções sociais até. Vamos levá-la, não é? Não pode ser assim, e vamos adiante, vamos respirar fundo e encontrar novas posturas, novas soluções. O círculo da raiva é vicioso. Quando o indivíduo se adapta a esta injunção, passa a gerar comportamentos agressivos e depois é muito difícil de sair deles, porque habitua-se a andar de mau humor. Há muita gente que habitua-se a andar de mau humor e até já se esquece como é tão fácil e tão bom dar um sorriso e elevar-se nos seus sentimentos. O resultado de pequenas frustrações, contínuas castrações psicológicas, na própria constelação familiar, às vezes com as crianças, pais demasiadamente rigorosos, que não compreendem os limites das próprias crianças, violentos, injustos, podem realmente, numa postura coerciva, impor-se sem uma possibilidade de diálogo com as crianças. Isso acontece com crianças na família, mas também acontece entre pais e filhos, entre irmãos, entre cunhados, entre amigos. Então, os estados de raiva podem se desenvolver no próprio ambiente familiar, mediante situações violentas de injustiça e que causam amargura. É preciso cuidado para as evitarmos. Lentamente, estados de amargura vão-se acumulando, convertendo-se numa revolta surda e aí passamos então outras situações mais complexas. Temos a crueldade, então. A crueldade, como nos diz inclusivamente Joana de Anjos, é normalmente resultado de um ambiente familiar disfuncional, onde impera a falta de amor, de afeto, de compreensão. Nestes momentos, ouvimos no telejornal muitas vezes espancamentos, assassinatos, enfim, infelizmente, muitos pontos de desequilíbrio total e, portanto, cabe-nos estar muito atentos para não resvalarmos para esse lado de conduta completamente irresponsável. O criminoso cruel é fruto de uma convivência muitas vezes infeliz com a sua mãe, que não teve condições de amar ou entender o seu filho. A ausência de amor, principalmente por parte da mãe, produz desvios emocionais. E toda a vez que agride, fere ou mata no seu inconsciente, esse indivíduo está a fazer à mãe ou ao pai aquilo que sente como justiça para ele próprio. Isto são amostras de como é importante, hoje em dia, cujos pais e filhos, muitas vezes pequenos, estão numa família. Estamos todos reclusos nas nossas casas, de uma forma ou de outra, mais ou menos, mas estamos. E é preciso realmente trabalhar e lembrar-nos todas estas facetas, da importância de novas formas de educar, e novas formas de estarmos em família, encontrar outros valores. A falta de valores atuais não servem mais. Por isso é que estamos neste estado de moratória, para refletirmos, para pensarmos onde é que estão os erros, onde é que está a minha parte aqui no meio disto tudo. A atrocidade, o sadismo, a perversidade, a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana, em processo inicial no desenvolvimento espiritual. Precisamos então de trabalhar. De todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que nos fazem mais sofrer. A falta de amor connosco próprios, que nos sufocam e afligem. A autocrueldade, muitas vezes, vem de um sentimento de culpa. A herança da culpa no inconsciente humano responde por muitos desequilíbrios.
A culpa pode vir de duas origens, a que procede da sombra de um passado muito longínquo, quando a consciência ainda se sente responsável por males que haja praticado, e também pode ser causada na infância por uma má formação educacional. A culpa tem origem na infância, cujos pais não respeitam a personalidade dos meninos frágeis, as suas limitações, muitas vezes exigindo o que eles não conseguem dar. A fim de não ser punida, a criança muitas vezes sente-se necessitada a agradar, como forma de defesa, compondo um quadro de aparência. Então, usa máscaras, não é? Perde a capacidade de dizer não, culpando-se. Aqui surge então uma dessas formas de consequências da má educação, de uma educação precária e da falta de amor e de afeto dos pais em casa. A lamentação e a vitimização. Diz-nos Joana de Ângeles que essa faceta, essa atitude de Calimero, coitadinho de mim, tudo me acontece, surge muitas vezes como um mecanismo de defesa, tentando arranjar um culpado para descarregar as nossas frustrações. Então, vitimizamos-nos como forma de nos desculparmos a nós próprios daquilo que devemos fazer, arregaçar as mangas e partir para o nosso autoconhecimento, não é? A terapia para a alimentação, então, é uma tomada de consciência de que realmente temos fragilidades, temos conflitos emocionais, todos, compreendermos-nos, superando os medos, as inseguranças e qualquer resistência à mudança, porque precisamos mudar. Abandonar a queixa, substituindo-a pela compreensão e fixar-se numa ação bem direcionada, sendo assertivo. A insegurança e o medo que estão, de facto, hoje em dia muito grandes, muito intensos. Desvendar gradativamente o nosso padrão de carências e medos proporciona-nos uma base para sermos mais autoconfiantes, entender como é que podemos, o que é que nos causa o medo, o que é que nos causa a insegurança e como poder ultrapassar. Na obra psicológica de Joana de Ângeles e de Hamed, que são a nossa bibliografia, dão-nos orientações muito úteis para ultrapassarmos todos estes medos, inseguranças, bem como qualquer outro estágio de dor. O medo não pode ser visto unicamente como uma emoção negativa, porque ele só é negativo quando nos paralisa e devemos tomar uma atitude, uma ação e sentimos-nos paralisados, não vamos tomar a ação que deveríamos. Então, nesse sentido, sim, então devemos procurar ajuda, porque o medo protege-nos também de não tomarmos atitudes ou comportamentos que nos possam pôr em causa até a própria vida, não é verdade? Hoje em dia até será o caso de usarmos as nossas máscaras, termos proteção, distanciamento social. Portanto, há um medo que é lógico e que nos protege, mas o medo exacerbado, trancar-se em casa, dramatizar de uma forma não realista a situação e sentir-se coitadinho, incapaz de pegar e aproveitar este momento para se reinventar, isso é um medo altamente prejudicial. E é aí que nós não devemos deixar-nos cair, não é? É nessa imobilidade pelo medo. Precisamos de identificá-lo, aprender a analisá-lo proveitosamente, nunca subestimá-lo nem ignorá-lo, aprendendo a desfocalizar o exagero. Mudar implica longo processo de demolição e reconstrução. Ou seja, não há vazios, nós precisamos de refazer algo ao mesmo tempo que estamos a desfazer algo dentro da nossa mente. Portanto, nós precisamos de substituir o que já está obsoleto por algo construtivo e atualizado. É assim que nós funcionamos.
E, portanto, não se trata apenas de escutar novas regras de conduta. É preciso desembaraçar-se das que estão já obsoletas, como eu disse, substituindo gradativamente esses comportamentos, pensamentos e ações, e, pouco a pouco, ir-se fortalecendo e crescendo num novo contexto. Diz-nos Joana que precisamos aprender a reciclar não só o lixo das nossas casas, mas também toda a energia que nos incomoda e que nos faz adoecer. Como podemos, então, transformar uma energia direcionada de forma equivocada, que nos provoca dor, e canalizá-la para o nosso desenvolvimento? Desenvolvendo a virtude oposta. Porque, como vos disse há pouco, não existe o vazio. É preciso essa reconstrução. Então, Jesus entendia que se combatêssemos e lutássemos contra os nossos erros, chamados pecados, tradicionalmente, poderíamos inclusivamente potencializá-los, porque estamos a negar uma parte de nós mesmos. E então, nunca nos vemos na nossa totalidade. Nós temos uma parte que não gostamos tanto de ver, que chamamos de sombra, e temos as nossas virtudes, os nossos prazeres da alma, que são as partes que nós vemos com facilidade. Alguma facilidade, mas às vezes os outros nós não. E precisamos de abraçar-nos como um todo. E esse todo significa as dores e os prazeres, que são as nossas virtudes. Então, não devemos nunca negar essas partes de nós, que ainda são complicadas de lidar, mas que já estamos a aprender os primeiros passos para podermos lidar com elas, com essa nossa sombra. Vamos então agora passar às nossas potências da alma, aos nossos prazeres da alma, às nossas virtudes da alma. As virtudes são qualidades, podem ser inclusivamente coisas que nós às vezes nem sabemos muito bem que temos lá guardadas e que às vezes momentos de crise como os que estamos a viver podem, se nos colocarmos numa postura aberta, interior e com a nossa vontade, podemos de facto ir buscar forças anímicas para poder desenvolvê-las e então sim, ir substituindo aquilo que está obsoleto, que nos provocam as dores e irmos então encontrando e fortalecendo os nossos prazeres, virtudes e potenciais. As virtudes encontram-se radicadas no nosso ser, claro. Não é difícil detectá-las, pois elas estão em nós, em estado de germe, tal como um diamante bruto que precisa de ser lapidado. Temos o livro de Joana de Ângeles, Garimpo do Amor, que é um livro maravilhoso, que todos deveríamos ter à nossa cabeceira, para ler frequentemente e que nos dá realmente um parâmetro maravilhoso sobre todas as formas de nos desenvolvermos estas virtudes. Então, como tínhamos as nuvens com as dores, temos aqui também uma nuvem a apresentar-nos alguns dos nossos aspectos que podem ser e devem ser trabalhados para a nossa evolução. Então, temos a lucidez. A lucidez que vem de luz. A lucidez é clareza mental. E isso é muito importante para nos abrir a consciência, dilatar-nos as ideias, não é? A perseverança é uma virtude importantíssima. A criatividade, mais do que nunca. Eu nem diria que era importante, ela é fundamental. Porque criatividade implica refazermos aquilo que temos hipóteses de fazer para o nosso engrandecimento nosso e de quem está junto a nós. Então, o amor está no centro, claro, porque o amor, de facto, é o mais nobre dos sentimentos, é uma força que é preciso trabalhar muito, sempre. A lucidez, somente vemos as coisas com lucidez e discernimento
quando estamos em contacto com o momento atual. Em parte, viver com uma experiência de vida é estar neste momento atual, com a mente tranquila e com o coração pacificado. Divaldo Franco, nosso querido irmão, fala-nos na meditação. Sem nenhuma vinculação filosófica, ela é sugerida como uma forma de criar o saudável hábito de se tornar observador de si próprio. É um excelente instrumento de apoio para o nosso autoconhecimento. E agora temos aqui outra dica esplêndida do nosso querido irmão Francisco Xavier. Orar constitui a fórmula base para a reforma íntima, bem como a oração, pois são instrumentos fundamentais para o nosso processo de renovação e evolução espiritual, coloca-nos em sintonia com Deus, com as forças superiores, com a energia universal. Emmanuel aconselha-nos o Evangelho no lar. Quando o Evangelho, aliás, Jesus no lar, é exatamente essa força que nós podemos ter no nosso núcleo familiar, na nossa célula social, que agora, mais do que nunca, é proposta a mudar, a evoluir, a transcender-se, a modificar-se, a refazer-se. Então, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino quando fazemos o Evangelho no lar. A coragem é indispensável. Ser corajoso significa agir utilizando o potencial que vem de dentro de nós. Precisamos agir e ser ousados. Hoje, mais do que nunca, isso é imprescindível. A criatividade, capacidade de desestruturar algo que já não está tão atual e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. O ato de criar, que existe em cada um de nós, está intimamente ligado ao senso de progresso. E estes novos tempos são realmente tempos de convite ao progresso. Temos uma folha branca em todo o mundo. Temos um livro escrito por Viktor Frankl. Creio que muitos de vocês já ouviram falar. É um homem que esteve nos campos nazis e que relatou a sua experiência neste livro, através da sua obra O Homem em Busca de um Sentido. Divaldo fala muito neste senhor, médico, psiquiatra. É um exemplo de uma pessoa corajosa, criativa, perseverante e com uma enorme lucidez. Aconselho que o leiam, porque de facto é um livro muito, muito elucidativo. Enquanto prisioneiro e médico, verificou que aqueles que haviam sobrevivido ao campo de concentração, sem problemas emocionais, tinham sido aqueles que haviam criado para si próprios um objetivo e que haviam dado um sentido futuro à sua existência. Então, diz ele, peço-vos uma coisa, aos homens, façam a barba todos os dias, se possível, nem que seja com um pedaço de vidro, mesmo que tenham que o trocar por um pedaço de pão. Assim ficam com um aspecto mais jovem e o raspar deixará vossas faces mais rosadas. Aqui está o sentido de esperança, de fé, de sentido de vida, ou seja, tudo tem um sentido, as pessoas existem por um motivo, todos nós existimos por um motivo, não estamos aqui por acaso e, portanto, cabe-nos fazer o nosso caminho individual e coletivo. Diz-nos Divaldo Franco, encontrar o sentido existencial e saber como manejá-lo é uma razão vigorosa para viver. Projete e reprograme a sua vida. Aproveite este momento que nos é dado pela espiritualidade
estão-nos a conceder esta dádiva de recriarmos tudo à nossa volta, de recriarmos-nos a nós mesmos, encontrarmos um sentido para a nossa existência. Tudo parou, não temos que correr atrás do relógio, como estávamos a fazer antes desta pandemia. Então, este convite à reforma íntima é um projeto de amor. É um projeto de higienização mental, harmonização do nosso estado psíquico e mental. Para a nossa ajuda, Joana de Ângeles criou a sua obra psicológica na espiritualidade, apresentando-nos diversas terapias de autoajuda, de autodesenvolvimento. E realmente toda a sua obra foi criada para ser colocada na Terra, nesta época de transição, na qual nós não temos uma sombra de dúvida que estamos a alta velocidade a circular dentro dela. Diante do imenso caos social, ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência. Divaldo escreveu, através da luz de Joana de Ângeles, este livro, muito recentemente, chamado Vidas Vazias, que o podem encontrar à vossa disposição. Fala-nos então da doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência. Devemos recorrer, mais uma vez, com toda a força, a Jesus como nosso modelo e nosso guia, o mestre da ciência da vida, como nos diz Joana de Ângeles. O autodescobrimento, a identificação da realidade emocional é o nosso grande desafio nesta época contemporânea. Identificar as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. No entanto, não podemos unicamente ficar ao nível dessa identificação. Precisamos de trabalhar a autoaceitação. Eu aceito as minhas fragilidades. Não preciso ser orgulhoso e ter que parecer mais do que aquilo que eu realmente sou. Eu sou pequenina, eu estou a crescer, estou a aprender. Não posso deixar-me estar aqui sentada à espera que o tempo passe. Mas também não posso esticar as minhas orelhas por não ser capaz. Eu tenho que dar o meu melhor, claro. E é isso que devemos todos fazer. O autoconhecimento leva-nos a um nível superior de autoconfiança. Eu sei que posso contar comigo. Todos possuímos uma grande responsabilidade na harmonia do nosso planeta. É nossa missão ajudar na irradiação de pensamentos salutares, fraternos e de união em direção aos nossos semelhantes. É muito importante termos bons pensamentos. Quando temos aqui, que é muito frequente, distrairmos-nos, focar-nos em coisas menos elevadas, então vamos estar atentos e vigilantes, que esse orai e vigiai tem a ver com isso. Vamos substituí-lo por outro, que seja positivo, que não seja depreciativo dos nossos irmãos, não é? Com bons pensamentos, ajudamos a cura da nossa própria alma, restabelecemos a nossa estrutura orgânica, auxiliamos a regeneração da Terra, que é para isso que aqui estamos todos. É elevarmos-nos e elevarmos a Terra também. Chico Xavier diz-nos que somente uma conduta reta sustenta um pensamento reto, impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação. Somente os bons sentimentos e a boa conduta produzem bons pensamentos. Está tudo encadeado, pensamento e o comportamento. Moralizados, produziremos de forma automática comportamentos corretos. Reflexo condicionado, não temos que pensar para agir, passa a ser tudo natural. Tudo sairá de acordo com o nosso nível evolutivo. Mediante cuidados especiais com o pensamento, sintonizarás com a harmonia, o que equivale a dizer o equilíbrio entre a reflexão e as ações num empenho contínuo. Não basta apenas o conhecimento. É preciso a experiência e a prática.
E a prática exige a vontade, o exercício da própria vontade em querer. Solidariedade, fraternidade, compreensão, o interesse pelo próximo auxilia-nos no crescimento pessoal e na construção da plenitude. A prática da caridade é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para podermos dar um salto quântico para este novo mundo, um salto qualitativo. É indispensável a solidariedade, a fraternidade e a cooperação. São passos estratégicos para a reforma íntima. Os passos que ele nos sugere são estes. Comprometa-se consigo mesmo perante os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mantenha a vontade sincera na mudança. Tenha coragem em olhar para dentro de si, identificando as emoções, as dores, mas sem julgamento. Saia da sua zona de conforto, arrisque, liberte-se dos apegos, invista em valores morais, aceite, acolha e ame a sua sombra. A sua realidade, ela está em nós, fomos nós que a criamos. Responsabilidade pelos nossos atos é fundamental. Deixe lá as queixas e as lamentações de lado, o coitadinho. Deixe de lado a parte má da maçã, pois ela vai contaminar o todo. Liberte-se das relações de dependência tóxicas doentias. Dependência pode ser de tudo que é em excesso e que não nos permite sentirmos-nos livres. Esteja aberto a novos conhecimentos, novas experiências. Recorra a apoio terapêutico quando necessário. Faça meditação de forma sistemática, que é muito importante, nem que sejam aqueles 5 minutos por dia. Como já atrasado falamos. E ore. A oração é terapia para a mente, a conexão com as áreas mais elevadas. A felicidade começa então no indivíduo. Quando ele adquire discernimento sobre a realidade transitória da existência, física, claro, e se dispõe a viver dentro dos padrões instituídos pelas leis que o disciplinam, com atitudes de equilíbrio e de contribuição social. Cada vez que consiga superar uma ou mais imperfeições do caráter, mais próximo está da felicidade. Então, estamos a terminar e temos então aqui uma receita para a felicidade, dada por Jesus. Tadeu, se você procura, num dos evangelhos no lar que Jesus fez com os seus apóstolos, Tadeu pediu a Jesus uma receita para ser feliz. E é isso que temos aqui. Tadeu, diz-lhe Jesus, se você procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para os outros como deseja que os outros procedam com você. Terminamos a nossa exposição de hoje, esta nossa reflexão, esta nossa conversa tão importante, este tema. E não menos importante do que esta nossa singela conversa é a bibliografia que aqui trago para chamar a atenção, para que adquiram estes livros, alguns deles, porque são de suma importância para estes momentos daqui para o futuro de cada um que quer, de facto, evoluir e fazer parte desta grande irmandade que está a trabalhar para este novo mundo, começando por si próprio. Temos então Lourdes Catherine e Ahmed, que trabalham juntos na espiritualidade com uma equipa pluridisciplinar, psicólogos, sociólogos, espíritos ligados à ciência, da educação e à filosofia. Temos livros como Amar Também Se Aprende, muito importante este livro. Conviver e Melhorar. Orvalho da Manhã, também outro livro muito importante. Temos
uma série deles que aqui estão e que podem procurar. E temos a série psicológica de Joana de Anjos, que foi feita entre 1989 e 2011 no mundo espiritual, para estes novos tempos. Jesus e a atualidade, o homem integral, plenitude, momentos de saúde e de consciência, ser consciente, autodescobrimento, uma busca interior. Desperte e seja feliz. Vida, desafios e soluções. Amor, imbatível amor. Despertar do espírito. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Triunfo pessoal. Conflitos existenciais. Encontro com a paz e a saúde em busca da verdade e psicologia da gratidão. Queridos irmãos, queridos amigos, foi bom poder fazer este percurso convosco, todos juntos. Espero que adquiram, de facto, estas ferramentas que são de suma importância. Tenho também a dizer-vos que não está aqui presente a minha amiga com quem foi feito este trabalho, em parceria. Não pôde estar aqui hoje. Portanto, a Maria José. Fica aqui então um abraço de ambas e o agradecimento pela vossa presença junto a nós, todos juntos.